Um dos melhores papéis de alguém que faz entrevistas pela televisão é exatamente buscar na sociedade os assuntos que melhor caem, que melhor possam interessar você que está do outro lado das câmeras, nos vendo sentadinho no seu sofá, aí pela sua televisão. O nosso papo hoje é com Felipe Magalhães. Quem é esse jornalista, esse historiador, esse escritor? Ele é um homem que escreveu sobre o jogo do bicho. E o livro dele está aqui nas minhas mãos e é um show. Ganhou, leva. Muito interessante. Ele conta a história do jogo do bicho, as perseguições que o jogo do bicho sofreu e, mais do que isso, as batalhas para que o jogo do bicho não fosse legalizado e, mais do que isso, fosse perseguido no Rio de Janeiro, onde o jogo do bicho começou. Tudo bem contigo, Felipe? Tudo bom, Ronaldo. Obrigado pela apresentação. Prazer estar aqui com você. Prazer é meu, alegria nossa. E Menorá na TV, entrando no ar mais uma vez. Menorá é a revista judaica com mais de meio século de informação. Nesta edição, comemoramos os 64 anos de Israel com os momentos históricos que definiram o Estado judeu e nossos colunistas abordando os mais variados temas. Assine Menorá e garanta a qualidade da sua informação. Ô Felipe, por que, essa é uma pergunta que ninguém nunca deve ter te feito, por que escrever sobre o jogo do bicho? Tem uma história familiar aí no meio, né? Meu avô paterno foi e trabalhou no jogo do bicho e meu avô materno também. Eram o quê? Escreventes do jogo ou banqueiros? Passaram por várias funções. Chegaram até a bancar o jogo, numa época em que era possível bancar o jogo com uma banca ou duas bancas. Certo. Numa esquina, num bairro? Isso. Antes do jogo do bicho se tornar um monopólio de alguns empresários. Eu prefiro chamar de empresários do jogo. Na verdade, quando o jogo do bicho era só o jogo do bicho. Não era tudo aquilo que se atribui hoje aos bicheiros. Milícia, tráfico e coisas da pior qualidade, além das boas ações do samba, das escolas que eles financiam, enfim, das ajudas que dão a comunidades carentes que nós conhecemos, não é isso? Estamos falando aí das décadas de 30 a 60, basicamente, e de fato era uma época muito diferente em relação à época que nós vivemos hoje, mas também é sempre importante lembrar que vários dos grandes empresários do jogo do bicho ganharam seus pontos à base da bala, matando os seus oponentes, às vezes roubando pontos dos seus oponentes para construir verdadeiros monopólios em relação ao jogo do bicho. E os teus familiares, como é que eles conseguiram montar as suas bancas nessa região que você vai nos contar agora, do Rio de Janeiro? Meu avô paterno trabalhava em São Cristóvão. Ele era, basicamente, ele só escrevia o jogo do bicho, não chegou a ter uma banca. Ele era um funcionário do jogo do bicho, mais humilde. Mais humilde. Agora me diga uma coisa, quando morria um funcionário do jogo do bicho, o que é que o bicheiro normalmente fazia com a família desse funcionário? Até porque esse funcionário não tinha carteira assinada. Não tinha carteira assinada. Em caso de doença, de morte ou de prisão, os banqueiros do jogo do bicho, ou o dono da banca, o empresário do jogo, ele arranjava alguma forma de dar à família daquele empregado que havia ou falecido, ou ficado doente, ou sido preso, uma espécie de pensão. A família recebia uma espécie de pensão por algum tempo determinado. Às vezes, o empresário até recrutava mais alguém na família para substituir aquele sujeito que havia saído momentaneamente ou eternamente do ofício para ocupar a vaga daquele que havia saído. Ô Felipe, a Careta, que era um jornal cômico, provavelmente se aproveitava do jogo do bicho, fazia caricaturas, gozava de dar a cara de todo mundo e era uma beleza. E a Revista Ilustrada, que era uma outra revista, um outro órgão de publicações da época, no início do século, 1900 e pouco, era frontalmente contra o jogo do bicho. Como é que funcionava a imprensa em relação ao jogo do bicho na época em que o jogo se iniciou, hein? A maior parte da imprensa se colocava contrária ao jogo do bicho.
por exemplo, foi um órgão de imprensa, o jornal O Tempo, em 1892, o Jogo do Bicho tinha um mês de existência lá no Jardim Zoológico de Vila Isabel. Vamos fazer diferente. Começa contando como é que se estabeleceu o Jogo do Bicho, onde se estabeleceu e qual era a forma pela qual o sujeito concorria a algum prêmio, o jogador, vamos dizer assim. A principal memória sobre o Jogo do Bicho, ela dizia que o Jogo do Bicho havia sido criado pelo Barão de Drummond, e de fato o Barão de Drummond foi o iniciador dessa prática no Rio de Janeiro, mas que ele havia criado o Jogo do Bicho porque o governo da República havia cortado a subvenção do Barão de Drummond por conta de ele ser amigo de Dom Pedro II. Isso não aparece em nenhum dos documentos que eu consultei. Mas o Barão de Drummond foi na verdade o primeiro banqueiro do Jogo do Bicho? Podemos dizer que sim. Mas ele bancava isso pessoalmente ou em nome do Jardim Zoológico? O Barão de Drummond, ele compra as terras de Vila Isabel, ele funda uma companhia arquitetônica, tinha sócios para isso, então compra-se as terras, faz-se as ruas do bairro, se traceja. Vila Isabel é o primeiro bairro planejado do Rio de Janeiro. Aquelas ruas muito bem traçadas, o bulevar, tudo aquilo faz parte do plano original de Vila Isabel. É o primeiro bairro do Rio que teve esse planejamento. E o Jardim Zoológico passou a fazer parte desse empreendimento maior, que era o bairro todo de Vila Isabel. Em 1884, o Barão de Drummond enviou à Intendência Municipal, à Câmara Municipal, um pedido para a abertura de um Jardim Zoológico lá. E rapidamente a Câmara autorizou. Em 1888, o Jardim Zoológico teve a sua primeira inauguração. Em 1890, o Barão de Drummond enviou mais um pedido à Câmara, pedindo que a Câmara o autorizasse a explorar jogos públicos lícitos na área do Jardim Zoológico, para que isso pudesse aumentar a frequência no parque e que também pudesse fazer com que a companhia pudesse lucrar um pouco mais a título de sustentar os animais e manter aberto o estabelecimento. E como é que funcionava esse Jogo do Bicho? Em 31 de maio, a mega estrela da música internacional, Madonna, esteve em Tel Aviv, realizando um show para dezenas de milhares de pessoas. A popstar escolheu Israel para dar partida à sua turnê mundial de 2012. Abusadíssima na cidade mais tolerante do mundo, Madonna fez parte do show vestindo apenas calça e sutiã. Veja como foi. O historiador, professor da UF, conta que numa barraca havia vinculado ao bilhete de entrada um prêmio. No fim da noite, você assistia uma peça e no fim da noite você podia concorrer a um prêmio. A mesma coisa fez o Barão de Drummond. Você, ao comprar o ticket de entrada, que custava R$1.000, no seu ticket vinha carimbada a figura de um bicho. Já de uma lista de 25. A lista do Barão de Drummond é a mesma até hoje, são os mesmos 25 bichos. No fim da tarde, havia uma caixa que ficava próxima ao portão de saída do Jardim Zoológico. E por volta de 4 da tarde, 5 da tarde, essa caixa era aberta. Se você tivesse no seu bilhete a figura que apareceu na caixa, você seria o feliz ganhador de 20 vezes o valor pago pelo bilhete. Você ganharia R$20.000 de prêmio. E aí, rapidamente... Só que o Barão de Drummond, o que ele faz? 3 dias depois, ele abriu um escritório do Jardim Zoológico na Rua do Ouvidor. Em 1892, a Rua do Ouvidor era a rua mais movimentada da cidade do Rio de Janeiro. E para você ir de Vila Isabel até a cidade, ou da cidade até Vila Isabel, você gastaria 1 hora, 1h30 nos bondes da companhia do Barão de Drummond. Puxados a cavalo. Puxados a cavalo. Ou a burro. Ou a burro, enfim. E o que vendia esse escritório? Ingressos para o Jardim Zoológico. Na verdade, vendia pules. Ou seja, vendia pules. Não era mais preciso
ir até Vila Isabel e visitar o Jardim Zoológico para poder comprar o ingresso e aí concorrer ao prêmio do bicho que viria carimbado no ingresso. Exatamente. Muito bem, então só para você que está em casa, eu não sou exatamente um expert nessa história, 1 é avestruz, 2 é águia, 3 é burro, 4 é borboleta, 5 é cachorro, 6 é cabra, 7 é carneiro, 8 é camelo, 9 é cobra, 10 é coelho, 11 é cavalo, 12 é elefante, 13 é galo, 14 é gato, 15 é jacaré, 16 é leão, 17 é macaco, 18 é porco, 19 é pavão, 20 é peru, 21 é touro, 22 é tigre, 23 é urso, 24 é viado e 25 é vaca. É isso? Exatamente isso. É a lista do Barão de Drummond até hoje. Curiosamente, você publica no teu livro uma série de gravuras interessantíssimas da época e você publica uma pule. Na verdade, não é uma pule, é um resultado e o pagamento do prêmio. Primeiro prêmio, 40 mil réis. Segundo prêmio, 10 mil réis. Terceiro prêmio, uma modalidade moderna, 5 mil réis. E o quarto prêmio, Rio, também 5 mil réis. O que significava o moderno e o Rio? O moderno e o Rio eram modalidades de jogo do bicho. Nesse momento, estamos aí falando da primeira década do século XX, havia uma série de formas para você apostar no bicho. Hoje ainda há. Se a gente vê o resultado, tem lá moderno, Rio salteado, ainda hoje. E essa modalidade vem daí, do começo do século XX. Então você podia apostar ou no primeiro prêmio ou no moderno, no Rio salteado. E isso também ocorria em função do jogo do bicho nesse momento, pós-Jardim Zoológico, ele ter se difundido pela cidade do Rio de Janeiro. Então qualquer um podia virar banqueiro do jogo do bicho. Dono dos famosos armazéns de secos e molhados, os donos vendiam o jogo do bicho. Vendedores ambulantes vendiam o jogo do bicho. As casas de bookmakers vendiam o jogo do bicho. O jogo do bicho era vendido na cidade inteira. E aí os quiosques que o Pereira Passos derrubou com a sua reforma em 1904, também vendiam o jogo do bicho. E mais, e esses donos de quiosques, eles eram os banqueiros do jogo do bicho. Era completamente pulverizado o jogo, não havia no começo a chamada cúpula do jogo que monopoliza a prática na cidade do Rio de Janeiro hoje. Curiosamente, a Revista Ilustrada, no seu número 682, e eu vou encerrar o primeiro bloco com essa informação, de abril de 1895, diz o seguinte, que o prefeito e os vereadores da capital federal acabam de rescindir o contrato do Jardim Zoológico, votando essa rescisão por unanimidade. Ou seja, deram uma pernada no Barão de Drummond. Mas já já nós vamos voltar. Você que está em casa vai saber como se passou a história do jogo do bicho no Rio de Janeiro. E o meu querido Felipe Magalhães já vai te explicar isso muito melhor do que qualquer um. Já já voltamos. Ô Felipe, os vereadores de antanho, ou de então, em 1895, tiraram do Barão de Drummond a possibilidade de operar o tal do Jardim Zoológico de Vila Isabel. E isso não teve a menor importância. Ele continuou fazendo a banca do jogo do bicho, foi assim? Ou foi diferente disso? Não, foi diferente. É impressionante como rapidamente a imprensa, os órgãos de imprensa e alguns outros órgãos do Estado, a polícia, ficou muito atento ao que ocorria lá no Jardim Zoológico. O que era visto... Porque corria dinheiro, né, meu amigo? Sim. Aí todo mundo gosta de din-din, é isso? Pode ser, eu acho que tem um outro problema aí no meio. Qual é o problema? É que aquilo que era visto com ares de modernidade, a ciência ocupando a cidade do Rio de Janeiro, etc., foi ocupado por uma multidão que ia até o Jardim Zoológico esperar o resultado no final do jogo. Esperar o resultado do jogo do bicho.
E esse não era o plano da Câmara. A Câmara não queria que esse espaço fosse desvirtuado. Então, várias frases como cancro social, desvirtuamento de uma prática que foi pensada como benfeitora à cidade do Rio de Janeiro, várias frases foram lançadas contrárias ao jogo do bicho. Uma perseguição rapidamente se alastrou. Não só em relação ao jogo, mas em relação não só em relação ao jogo do bicho especificamente, mas ao jogo em geral. A cidade do Rio de Janeiro conhecia jogos há muito tempo. O jogo do bicho não foi o jogo do bicho é o jogo mais famoso da cidade do Rio de Janeiro, mas não era a única loteria. É isso que eu queria que você contasse. Quais eram os jogos do início do século? Nossa, havia uma centena de jogos, né? As loterias divididas entre as lícitas e as ilícitas. Quais eram as lícitas? Aquelas que tinham licença da prefeitura. Havia loteria do estado da Bahia, do estado de Minas Gerais, de São Paulo. Se tivessem licença para correr no Rio de Janeiro, não tinha problema. Sem licença, não podia correr. Mas só que neste momento, última década do século XIX, as lícitas e as ilícitas concorriam na cidade do Rio de Janeiro. Os banqueiros vendiam loterias legais e ilegais. Vendia-se loteria do Paraguai, loteria do Uruguai, loteria de Buenos Aires. E a qualquer momento se inventava uma rifa nova. Inventava uma rifa para ajudar os flagelados da Guerra de Canudos. Aí inventava-se uma rifa. Havia também as loterias das Irmandades Católicas, né? A Irmandade da Nossa Senhora da Candelária, por exemplo, tentou ter o monopólio dessas loterias. Curiosamente, a igreja foi contra a existência do jogo do bicho, como é até hoje, contra os jogos de azar, porque foi através da ação da igreja que a dona Santinha, a esposa do nosso querido general Eurico Gaspar Dutra, detonou os cassinos no Brasil, e a dona Santinha era ligada ao cardeal, enfim, e a igreja naquela época ajudou a dona Santinha a fazer a cabeça do marido, que era o presidente da República. E curiosamente, essa mesma igreja pretendeu, num determinado momento, ou uma parte da igreja, pretendeu o monopólio de um certo jogo, que é nada mais, nada menos que um jogo de azar, um jogo de cassino, como qualquer jogo proibido no Brasil. Sim, estamos falando de momentos diferentes, né? Dona Santinha ligada ao cardeal com um posicionamento muito conservador. Estamos falando de momentos diferentes porque no Brasil do fim do século XIX... 50 anos depois, meio século após. Não estamos falando de cassinos, né? Os cassinos, enfim, traziam talvez no imaginário um pouco mais... Talvez o cassino pudesse trazer para o imaginário um pouco mais de prejuízo moral, mas a igreja, enfim, tentou ter o monopólio dessas loterias, fez correr várias loterias dessas, né? A documentação está toda no arquivo no arquivo geral da cidade do Rio de Janeiro, né? E tentou-se sim isso, porque a loteria era uma grande fonte de renda e ajudavam as igrejas a manter suas obras, levantar outras igrejas e etc. Mas a cidade, eu digo no livro, a cidade toda jogava. A cidade conhecia os jogos. Além de loterias, né, podia-se apostar em boliche, corrida a pé, corrida a cavalo, corrida de bicicleta, corrida de velocípede. Tinha um famoso jogo na época, que era o jogo da bola ou o jogo da pelota. Como é que era esse jogo? Você tem um paredão, podiam ser 2 ou 4 jogadores, fazendo ou individualmente ou em dupla. Atrás de cada um tem um paredão e a ideia é jogar uma bola. Os jogadores tinham uma espécie de bastão, só que era côncavo. Então a bola encaixava ali. A ideia era jogar a bola no paredão e o adversário pegar a bola. Uma espécie de squash. E esse jogo ainda hoje é muito famoso. Em Venezuela, Costa Rica, é muito famoso. Mas no Rio acabou. E esse ano, especialmente, de 1895, você tem ideia, o Rio de Janeiro tinha praça de touros. Tínhamos 3, 4 praças de touros pela cidade. E o ano de 1895 foi o ano em que a prefeitura resolveu atacar
os bookmakers, principalmente os bookmakers e os frontões. Os frontões era onde o jogo da pelota era disputado, além de outros jogos. Mas aproveitando essa tua colocação de que a cidade inteira jogava, ou seja, o jogo fazia parte do batimento do coração, do cotidiano da sociedade do Rio de Janeiro, tem aqui na Revista Ilustrada, de abril de 1895, uma charge onde disse o seguinte: as cozinheiras que levam dinheiro para as compras pedem pelos armazéns de comestíveis, mais ou menos assim, 2 de alho, 2.000 réis de alho, 2.000 réis de cebola e 4.000 réis de avestruz, ou de macaco, ou de porco, ou de cavalo, ou de coelho e por aí afora. Está aqui a charge, que é curiosa. A dona de casa indo até os secos e molhados conversar com o banqueiro, que na verdade também era o homem que vendia o bacalhau, o arroz, o feijão, o alho, a cebola e por aí afora. Mas curiosamente também, eu pergunto a você, não houve força policial, não houve força governamental, não há força de espécie alguma que consiga inviabilizar o jogo do bicho, mesmo que a polícia corra atrás dos bicheiros ou dos escreventes de jogo, porque eles continuam nas esquinas, ou não? O Estado brasileiro sempre teve muita dificuldade em definir o jogo do bicho. O jogo do bicho começa em 1892, legalmente, a partir de um contrato com a prefeitura. Em 1895 se torna ilegal. E até então, e até hoje, ele é ilegal. Ele completa esse ano 120 anos de existência, dos quais 117 na ilegalidade. Mas o Estado sempre teve uma enorme dificuldade em definir uma legislação específica para o jogo do bicho. Logo no começo, a tentativa que foi feita de enquadrar o jogo do bicho em algum artigo do Código Penal era pensar o jogo do bicho como uma loteria onde o ganho se daria em função da sorte ou do azar. Diferente daquilo que se pensava ou se pretendia em relação, por exemplo, ao Jockey Club ou às corridas de cavalo. Então, os jockeys criaram a ideia, os jockeys clubes criaram a ideia de que aquele era um esporte cujo objetivo era o aprimoramento da raça cavalar brasileira. E o que estaria ali em disputa não era a sorte ou o azar, mas sim a qualidade dos animais e as habilidades tanto dos jockeys quanto dos animais que eram ali postos em disputa. E o jogo do bicho, a partir disso, passou a ser perseguido, mas principalmente a partir da primeira década do século XX. Mas os processos eram recheados de problemas, de dificuldades. Os policiais não sabiam muito bem como instruir os processos. O jogo do bicho não era visto como uma prática que trouxesse grande prejuízo moral. A polícia prendia e em vários momentos a justiça soltava. Por quê? Não havia um artigo específico para o jogo do bicho. Em segundo lugar, o que a justiça reclamava era que os processos eram sempre instruídos de maneira errada. Olha que curioso. Capa de um processo penal contra o senhor Altair dos Santos. Que é meu avô. Altair dos Santos era seu avô. Foi condenado 9 meses de cadeia, incurso no artigo 58 do então Código Penal, na lei das contravenções penais. Era difícil instruir, mas o teu avô dançou. O jogo do bicho, a legislação para o jogo do bicho, ela foi passando por mudanças, até se chegar a uma redação final, que é 1940, no Código Penal, e depois, posteriormente, na Lei de Contravenções Penais, de 41, com o artigo 58. Desde 1895, veio-se, digamos, aprimorando uma legislação para enquadrar o jogo do bicho. E a Lei de Contravenções Penais, e na Lei de Contravenções Penais de 41, chegou-se a uma redação mais definitiva e mais clara, definindo o jogo do bicho como contravenção, não como crime. Nesse processo aí, meu avô foi preso, foi condenado a 9 meses de cadeia. São processos que estão lá no Arquivo Nacional. Meu avô visitou várias vezes a penitenciária. A Frei Caneca.
Tá certo. Nós já vamos conversar sobre o teu avô e sobre como evoluiu o sistema de banca de jogo do bicho e como os bicheiros continuam sendo presos no terceiro e último bloco do Menorá na TV com Felipe Magalhães, o homem que escreveu sobre o jogo do bicho e que fez uma pesquisa interessantíssima, trazendo para você que vai comprar esse livro, sem dúvida nenhuma, nas melhores livrarias do Rio de Janeiro. Ele vai trazer uma série de informações, de charges, de documentos de época e a história toda do jogo do bicho e a forma pela qual o Barão de Drummond levou o jogo do bicho a lhe dar bastante receita e também como o Barão de Drummond levou uma pernada e acabou sendo destituído de rei do bicho pela Câmara dos Vereadores e pelo prefeito da época. Já já voltamos. Não saia daí que nós vamos continuar com Felipe Magalhães e o jogo do bicho no Brasil. Ô Felipe, conta pra mim o que é que aconteceu com teu avô, da onde ele saiu, como ele se meteu com o jogo do bicho, quantas vezes ele foi em cana e quais são as histórias curiosas que você tem do teu avô para contar pra gente. Então, a entrada dele no jogo do bicho é uma história genial. Ele estava em casa, fazia um ano que ele não trabalhava. Ele morava em Rocha Miranda, né? Pai nordestino, família grande, etc. E na hora do jantar, família reunida, ele já tinha um irmão que trabalhava no jogo do bicho, família reunida, e o pai dele, o seu Romualdo, Teu bisavô? meu bisavô. E ele era jovem, o teu avô, nessa época? Tinha 18 anos. 18 anos. Tinha 18 anos. Imagina se você com 18 anos, em 46, 47, ficar um ano em casa sem trabalhar. Né? E ao fim do jantar, o pai se virou e disse a ele: meus parabéns, hoje é seu aniversário. E o Altaizinho, disse: não, papai, o senhor está enganado. Meu aniversário é 15 de outubro, e hoje não é 15 de outubro, hoje não é meu aniversário. O pai disse: hoje é seu aniversário. Hoje faz um ano que você não trabalha. E filho meu que não trabalha, pode escolher. Ou vai trabalhar ou vai para a rua. E ele escolheu ir para a rua. Foi para a rua e no caminho da saída de casa, depois de arrumar a trouxinha dele, sair, aquelas casas de subúrbio do Rio de Janeiro, né? A casa, o portão, enfim, aí saiu pela porta e quando ele foi sair pelo portão, ele ouviu o pai chamá-lo de novo. Altair, Altaizinho. E ele pensou: meu pai não ia fazer isso comigo. Quando o pai chegou perto dele, falou: Altair, só quero que você me faça 2 favores. Que você não seja puto nem ladrão. Quanto ao restante, boa viagem. E aí ele foi para o mundo e acabou caindo no jogo do bicho. E é muito também instigante, né? Porque ele foi preso, acho que ele foi condenado por jogo do bicho cerca de 7, 8 vezes. Quando eu peguei o processo dele no Arquivo Nacional, a folha corrida caía pela mesa do arquivo. E numa das... Mas isso sempre te foi contado? Ou você... Não, eu descobri. Você descobriu? Eu descobri. E esse teu avô era materno? É materno, mas ele está vivo? Está vivo. Ele é teu avô materno, pai da tua mãe. Isso. E ela nunca te contou essa história, e muito menos ele. Eu acho que ela nem sabia. E eu fui... E você foi conversar com ele? Sim, eu fiz. Você falou: vovô, porra, achei você aqui, lá cheio de processo na Biblioteca Nacional e tal. E aí? Eu sabia que ele era bicheiro. Eu sabia. Mas... E isso me causava um espanto, porque meu avô sempre foi muito honesto no trato, tanto com as pessoas... Mas o fato dele ser bicheiro não quer dizer que ele seja exatamente, mas pessoas da família viam meu avô como uma pessoa menor, porque ele trabalhava em jogo do bicho. Mas ele tinha grana, pelo menos? Chegou a ganhar dinheiro? Ele bancava a casa, né? Ele bancava os almoços, bancava a feira. Minha avó, separada dele, sempre ia lá no Pão de Bicho pegar o dinheiro com ele. Para ele continuar. Ele honrava lá a vovó. Ele honrava o dinheiro da casa. Quer dizer, separada dele naquela época, 1960... Não, isso já nos 80. Separou nos anos 80. Isso eu já vendo. Eu já, enfim, menino. Como é que separou o vovô e a vovó de repente? As histórias dele, né? Brigaram lá? Brigaram. Minha avó era muito bonita, não sei o quê. Ele era ciumento? Ciumento. Meu avô também não era muito fácil. Então, cada um separaram, cada um para um lado.
mas mesmo separado ele bancava. E eu vi aquilo, enfim, como é que alguém separado está bancando a casa, etc. E não tinha nada de pensão judicial, não. Ele entendia que era obrigação dele e ele fazia aquilo. E algumas pessoas achavam o meu avô uma pessoa menor que trabalhava no jogo do bicho. Eu não conseguia entender aquilo. Né? Pessoa honesta, enfim, que honrada, que cumpria com os seus deveres. Para mim era uma pessoa até mais honrada do que outros dentro da família. Numa das entrevistas, ele me contou, ele falou, bom, eu estava na cadeia e aí sua avó foi pegar dinheiro. Foi pegar dinheiro comigo na cadeia. Eu falei, vô, como é que o senhor preso ia dar dinheiro para ela? Não, é o seguinte. O dinheiro chegava para ele. De outra forma. No meu cubículo, eu fazia jogo. Ele bancava dentro da cadeia. Eu bancava jogo dentro da cadeia. Tinha um programa lá do Eli Barroso que tinha o Negão do Gongo. É verdade. Dos calouros. É isso mesmo, era hora do pato. E aí, ele apostava, ele bancava quantos gongos o calouro ia ganhar. E ele apostava isso, bancava isso. Ele bancava aos domingos, no pátio da Frei Caneca, corrida de rato. Inacreditável, cara. Ele pegava, ele tinha uma gaiolinha com os ratinhos ali, e alimentando os ratinhos, 5, 6 ratinhos. E aí aos domingos ele anunciava, ó, corrida. Então ele fazia a raia no pátio, com papelão separando os ratinhos, e aí cada um segurava um ratinho pelo rabo, solta, o que ganhasse levava a bolada e ele ficava com 20% do que havia sido apostado. Você sabe que as pessoas têm muita vergonha desses fatos não muito elogiáveis que acontecem com seus familiares. Mas ao contrário disso, é fantástica a história, porque ela é factual, você não tem como correr disso. E se você olha para a história, principalmente para uma história como essa, que cada um de nós deve ter na sua família, se não de bicheiros, mas de outros bichos diferenciados, é de morrer de rir, não te parece isso, não? É pra gente rir, pra gente entender também, né? Pra gente se entender um pouco. Eu sempre gostei muito de conversar com os mais velhos. Né? Acho que eu não virei historiador à toa. Né? Ter essa conversa, sempre tive conversas com os meus avós, sempre tentando compreender um pouco de onde foi que eu vim, de onde foi que eu aparecia. Né? E a história dele, uma história de, enfim, a gente está falando de um trabalhador, né? Está falando de, em primeiro lugar, de uma pessoa pobre no Rio de Janeiro, buscando alternativas de sobrevivência, e achou no Jogo do Bicho uma possibilidade. E os bicheiros, e ele fala, quando eu vi os bicheiros bem vestidos, aquele estilo, aquele sapato desse tipo, quando eu vi aquilo eu fiquei maravilhado. Eu queria também ter aquela roupa, aqueles calçados e etc. Que de uma certa maneira é o mesmo tipo de mentalidade que perpassa uma comunidade carente na relação entre a criança e o traficante. Certo. Se bem que o traficante de drogas, ele não é o banqueiro do Jogo do Bicho, ele não é o escrevente da banca de bicho. É muito diferente, porque a mercadoria com a qual esses dois grupos trabalham, é uma mercadoria que não é igual, que não é equivalente. Então, eu pergunto a você, voltando para a história do Barão de Drummond, ele então levou uma pernada da Câmara dos Vereadores, e aí? Então, o Barão, é impressionante, porque o Barão morre 2 anos depois. Porque o Jardim Zoológico, impressionante o que foi feito posteriormente com o Jardim Zoológico de Vila Isabel. Em abril de 95, quando o Jogo do Bicho foi proibido lá, e outros jogos de apostas também foram proibidos, ou pelo menos a taxação foi tão alta que o Jardim Zoológico não mais conseguia operar, oferir lucros razoáveis com esses jogos. O Jardim Zoológico, o Barão de Drummond passou o Jardim Zoológico para frente, para um outro empresário, e o Jardim Zoológico nunca mais conseguiu se aprumar, voltar
momentos iniciais em que o jardim ficava apinhado de pessoas. Olha só, eu quero te fazer a última pergunta, porque o nosso tempo, infelizmente, está se esgotando. Como é que os bicheiros se transformaram de apenas banqueiros de jogo do bicho nesse tipo de problema que eles enfrentam hoje? Ou seja, criminosos acusados de todo tipo, de toda sorte de crime. Eu não sei se eles são ou não são, porque não tenho prova contra eles, nem estou aqui para buscar isso. O que eu sei é que eles têm sido acusados e muitos têm sido condenados. As condenações, é muito difícil, né, tocar nesse ponto. Porque se de um lado há acusações sobre envolvimento de banqueiros, de empresários do jogo do bicho em outros crimes, por outro, a justiça não consegue provar, ou tem dificuldade para provar isso, né? Os próprios empresários do jogo do bicho não admitem que são empresários do jogo do bicho. Não falam, nenhum deles veio a público dizer, eu banco o jogo do bicho. Então, eu me sinto numa posição muito desconfortável de falar que tal fulano banca o jogo do bicho, né? Mas acho importante pensar que o jogo do bicho, que o capital que vem pelo jogo do bicho, ele não fica unicamente no jogo do bicho. Agora, aonde está esse capital? Tem empresário do jogo do bicho que tem frota de táxi, que investe dinheiro do jogo do bicho em outras atividades legais, né? Tentando lavar dinheiro e etc. Agora, acho que cabe a polícia, enfim, a justiça, rastrear, né, e tentar ver esses esquemas. Agora, é muito diferente o jogo do bicho dos anos 20, 30, por exemplo, onde havia uma pulverização completa para esse processo que a gente tem hoje no Rio de Janeiro, que eu aponto isso no livro, mas não entro em detalhes no livro. Esse processo de monopolização do jogo se dá aí entre 40 e 60. Essas décadas são fundamentais para que começasse a se estabelecer o domínio dos empresários do jogo do bicho por áreas determinadas. E aí, os anos 70 são fundamentais para definir de forma absoluta quem toma conta de qual área dentro da cidade do Rio de Janeiro. O nosso papo é muito interessante, ele não acabou agora. Nós vamos marcar uma nova data, vamos te convidar de novo, o dia que você tiver um tempo, você vai vir para cá. Nós vamos gravar mais um programa, onde a gente vai terminar de esmiuçar a história do jogo do bicho, que é muito interessante. Para fechar o programa de hoje, eu peço que você fale alguma coisa rapidamente interessante que a gente não conseguiu conversar nesses quase 60 minutos de programa. Quero retomar só o Jardim Zoológico, que ele, após a proibição do jogo do bicho, passou por problemas seríssimos, né? Por exemplo, em 1910, o diretor do Jardim Zoológico enviou uma carta para a pessoa responsável pelo matadouro de Santa Cruz pedindo comida para os animais. Verba foi pedida ao prefeito Pereira Passos e ele negou. É impressionante como foi colocada sobre o Jardim Zoológico de Vila Isabel uma pecha de algo negativo, de algo que deveria ser extirpado. E para a gente ter ideia de como o Jardim Zoológico era algo importante para a cidade, em 1940 foi inaugurado o Jardim Zoológico de São Cristóvão. E ninguém mais, ninguém menos, só um detalhe, a festa de inauguração desse Jardim Zoológico ocorreu no dia 1º de maio. E Vargas estava lá em pessoa para inaugurar o Jardim Zoológico. Então o Jardim Zoológico era algo importante para a cidade. Mas o Jardim de Vila Isabel, isso é uma hipótese minha por conta do Jardim Zoológico, foi colocado no mais completo esquecimento. Tá aí, jogo do bicho é coisa para historiador, não é coisa para quem não entende de como a história acontece numa cidade como o Rio de Janeiro, por exemplo. Eu quero agradecer ao meu querido Felipe Magalhães, não só por ter vindo aqui, mas principalmente pela obra. Ganhou, leva, sobre o jogo do bicho. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez na quarta-feira que vem, se Deus quiser, nos horários que você já se acostumou a nos assistir, mas principalmente às 10 horas da noite, de quarta-feira. E em seguida você pode nos ver, pode nos assistir, pode acompanhar as nossas entrevistas no dia a dia, nesses horários que aqui embaixo você pode registrar. Nos vemos lá.
Hava,